Olá, gente, então vamos continuando com uma aulinha gostosa de química. Vamos lá. Conteúdo e equilíbrio químico. Então, conteúdo e equilíbrio químico a gente estava vendo já alguns princípios, já viu de equilíbrio químico. Agora a gente vai ver os fatores que influenciam o equilíbrio segundo Le Chatelier. Vamos lá. Fatores que influenciam o equilíbrio químico segundo Le Chatelier. Tá bom? Então vamos lá. Os fatores são 3 fatores que podem influenciar o equilíbrio segundo Le Chatelier, tá bom? O primeiro é a concentração. Se eu adiciono alguma substância, o equilíbrio se desloca para o lado contrário ao que foi adicionado a substância. E se eu retiro alguma substância, alguma quantidade dessa substância, né? Qualquer quantidade que retire, que diminua a sua concentração, a quantidade de matéria, já vai influenciar no equilíbrio. Se eu retiro, o equilíbrio se desloca para este mesmo lado. Vamos dar 2 exemplos aí para ver se vocês conseguirem entender o deslocamento de equilíbrio segundo Le Chatelier, tá bom? Então vou dar um primeiro exemplo aqui, ó. Então a reação é a reação de formação da água a partir de gás de hidrogênio e gás de oxigênio. Então H2 mais O2 formando H2O. Então essa festinha de equilíbrio mostra o quê? Que o equilíbrio, ao mesmo tempo que está formando H2O, ele está voltando a formar algumas substâncias ali que fazem parte da nossa reação. Então é o seguinte, se eu adiciono H2, ele vai para o lado contrário. Quando eu adiciono, ele vai para o lado contrário. Então H2 está de que lado? Do lado esquerdo das flechas ou do lado direito das flechas? Do lado esquerdo. Então quando eu adiciono H2, você imagina que você está apertando aqui, ó. Está apertando desse lado, ele vai subir do outro lado, uma bexiga. Apertou de um lado, sobe do outro. Então quando você adiciona H2, você está aumentando a quantidade de H2, automaticamente você está adicionando, está aumentando também a quantidade de água. Então ele vai para o lado direito. Vai favorecer o outro lado, que não o seu. Então quando eu adiciono H2, vai favorecer a reação de formação do lado direito. Ele está do lado esquerdo, favorece o lado direito.
Quando eu adiciono H2O, H2O está do lado direito. Então, quando eu adiciono, favorece o outro lado, ou seja, o lado esquerdo. Quando eu adiciono o O2 está do lado esquerdo, então favorece a formação do lado direito. Quando eu digo lado direito ou esquerdo, gente, às vezes exercícios como a gente vai fazer daqui a pouquinho, de deslocamento de equilíbrio, ele diz, o equilíbrio se desloca para a direita, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Mas muitas das vezes exercícios vestibulares e de livros por aí, você vai ver que ele coloca não como lado direito ou esquerdo, e sim a substância que está do lado esquerdo ou direito. Então, quando eu adiciono H2, ele vai favorecer o lado direito. Mas quem está do lado direito? O H2O. O H2O é quem? Água. Então, quando eu adiciono H2, ele vai formar água. Quando eu adiciono O2, ele também favorece o lado direito. Água. Quando eu adiciono água, ele favorece o lado esquerdo. Ou seja, a formação de H2 e de O2. Sempre que fala do lado esquerdo, quer dizer que vai aumentar o que está do lado esquerdo. A quantidade de O2, de H2. E quando eu falo do lado direito, quer dizer que tudo que está do lado direito, neste caso, a água, está aumentando. Então, dessas duas formas poderia ser representado num exercício que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, continuando. Se eu retirar H2O, quando eu retiro H2O, ele permanece. Então, gente, quando retira, ele permanece do mesmo lado. Então, no caso, eu retirei água. A água está do lado direito. Então, quer dizer que ele vai permanecer do lado direito. Quando eu retiro O2, o O2 está do lado esquerdo. Ele permanece o deslocamento do lado esquerdo. Por que isso? Raciocinem comigo. Olha só. Quando ele retira, esse aqui vai diminuir a quantidade deste. Consequentemente, este vai ter que formar mais para equilibrar aqui a quantidade de O2. Então, como é uma busca de equilíbrio entre a quantidade que tem ali dos reagentes dos produtos, o que está antes da flecha, o que está depois da flecha, lembrem lá, antes da flecha chamado reagente, depois da flecha produto. Então, às vezes também usa esse termo, favorece a formação dos produtos, favorece a formação dos reagentes. Daqui a pouco que eu passar o exemplo, vocês vão ver. E daí a gente tem que saber, direita são produtos, esquerda são reagentes. E o que tiver, indiferente do que tiver aqui, tá bom? Tranquilo? Então, se você adicionar de um lado e levar para o lado contrário, se você retira, ele permanece do mesmo lado. Vou colocar como exemplo B agora aqui para vocês. Equilíbrio ácido. Então, olha só aqui, ó. Quando eu represento isso aqui, significa que ele é um ácido, tá bom? Coloco assim, ó. Adiciona ácido. Quando eu falo adicionar ácido, significa que eu estou adicionando o H+. E o H+ está da onde? Do lado esquerdo. Do lado direito, desculpa. Então ele vai favorecer o lado contrário. Vai favorecer o lado esquerdo. Tá bom? E se eu retiro o ácido, ele permanece do mesmo lado, ou seja, do lado direito. É muito comum esse tipo de exercício em Enem, inclusive já caiu, onde ele fala, adicionou o ácido, retirou o ácido, mas aonde está o ácido? Você tem que lembrar que o ácido é o H+, eu passei na videoaula passada, o ácido de arrênios libera íons H+. E a base de arrênios, ela é uma base que é formada a partir de OH-. Então, dependendo da reação que tiver ali de decomposição, de dissociação, ele pode estar representando dessa forma. Então, você tem que ficar muito atento a esse tipo de exercício de ácido e base. Tá bom? Segundo fator que influencia o equilíbrio, segundo Le Chatelier, é a questão da concentração. Não, já falei da concentração, desculpa. É a questão da temperatura.
se aumenta a temperatura, favorece o lado endotérmico. E se diminui a temperatura, favorece o lado exotérmico. Para isso, vocês vão ter que lembrar do conceito, ou ver o conceito de reações químicas e sua classificação de acordo com o calor. De acordo com o calor, uma reação pode ser exotérmica ou endotérmica. O que é uma reação exotérmica? Uma reação que libera calor. Então, assim, se ele está liberando calor, se você aumentar a temperatura, vai ter mais calor. Isso não é apropriado. Então, por isso, endotérmico precisa de calor. Por isso, à medida que aumenta a temperatura, já que ele está precisando de calor, quanto mais aumentar a temperatura, mais é favorecido. Então, ó, quando aumenta a temperatura, lado endotérmico. Quando diminui a temperatura, lado exotérmico. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplinho aqui. Queima de álcool. Quatro, 7, não, aqui é 3. Tá? 4, 7, 3. O valor do ΔH aqui eu vou colocar aproximadamente, tá bom? O valor exato. O ΔH é igual a menos 530 quilocalorias. Quer dizer que essa reação de álcool, só que isso aqui é uma reação, vou colocar uma reação que seja de equilíbrio químico, tá? Coloquei uma reação aqui, mas a reação ela não é reversível, daí não teria sentido nós estudarmos ela. Então vamos lá. A dissociação de NaCl, Na+ e Cl- em água. Indiferente do valor aqui do ΔH, não importa. O que importa é o sinal. Aqui na dissociação eu estou formando e ao mesmo tempo reagente, e do reagente está formando produto e do produto está formando reagente. ΔH aqui ele é negativo. Tá bom? Então, se eu aumento a temperatura, para que lado que se desloca o equilíbrio? Para o lado direito ou esquerdo? Para o lado dos reagentes ou dos produtos? E se eu diminuir a temperatura? Ele favorece o lado exotérmico ou endotérmico. Tá bom? Então, se eu aumentar, colocar o nome, aumentar. Vamos lá. Então, aumenta a temperatura, favorece o lado endotérmico. Então, se o lado direito está aqui, ΔH menos 0,9, quer dizer que do lado esquerdo, o ΔH é mais 0,9. Ele é, à medida que a reação vai para a direita, ele é negativo. À medida que ele vai para a esquerda, ele é positivo. À medida que aumentar a temperatura, ele favorece o lado endotérmico. Endotérmico é quando o ΔH é mais. Exotérmico é quando o ΔH é menos. Então, onde que é o ΔH mais? Do lado esquerdo. Então, aumenta a temperatura do lado esquerdo. Tem gente que confunde assim, que mais é menos, menos é mais, faz uma associação assim. Até que é, mas tem que entender por que isso. Pela questão de que uma reação endotérmica precisa de calor. Então, à medida que se aumenta a temperatura, está favorecendo o calor e está sendo favorecido esse lado da reação. Então, tudo que está do lado esquerdo aqui aumenta. Aqui é quando coloca água para dissociar, tá bom? Diminuir a temperatura do lado exotérmico, ou seja, o lado ΔH negativo, ou seja, na direita. Lembrando que não importa o valor do ΔH, e sim o sinal, se ele é exotérmico ou endotérmico. Se
Se a reação não tiver o valor do ΔH, pode ser que ela não seja influenciada pela temperatura. Daí, tanto faz. Tá bom? Terceiro e último fator, pressão. Aumenta a pressão. Favorece o lado com menos gás. E se eu diminuir a pressão, diminui a pressão, favorece o lado com maior quantidade de gás, de componentes gasosos, tá? Para isso, nós temos que escrever uma reação que tenha componentes gasosos, tá? Então, um exemplo aqui que eu vou colocar para vocês. Se N2 mais 3H2 formando... Vou fazer o exemplo lá em cima, que está muito cheio, tá? Vou fazer aqui que eu já aproveito e já faço o exemplinho lá que eu falei para vocês em termos de equação de equilíbrio aqui. Gente, e se a quantidade de mols, a quantidade de gases for igual nos dois lados, indiferente a quantidade da pressão, o equilíbrio não se desloca, tá? Uma outra coisa que é interessante, que muita gente pensa, se eu adicionar um catalisador, o que ocorre com o equilíbrio? Não ocorre nada, porque o catalisador, para quem já estudou cinética química, sabe que o catalisador é algo que aumenta a velocidade da reação. Então ele vai chegar mais rapidamente no equilíbrio. Então, se ele vai chegar mais rapidamente no equilíbrio, não quer dizer nada além de que ele vai chegar mais rápido no equilíbrio. Entende? Não quer dizer que ele vai mudar o equilíbrio. O equilíbrio permanece inalterado. Só ele vai chegar mais rápido no equilíbrio. Entende? Se ele demorava, às vezes, na reação, sei lá, 10 minutos para chegar no equilíbrio, pode ser que, dependendo da quantidade, ele chegue uns 7, 8 minutos, dependendo do catalisador. Tá bom? Eu vou fazer aqui o exemplo e vou colocar lá do outro lado do equilíbrio da pressão. Deslocamento do equilíbrio segundo o eixo ateliê. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o exemplo lá de baixo, dos gases, tá bom? N2 gasoso mais 3H2 gasoso formando 2NH3 é a formação da amônia gasosa. Síntese de Haber-Bosch, a famosa reação de formação da amônia para o equilíbrio. O primeiro cientista conseguiu fazer obter o nitrogênio a partir do nitrogênio do ar, obter como formar amônia. A amônia tem um cheiro desagradável. A amônia tem um cheiro de amônia, é um cheiro muito desagradável mesmo. Então vamos ver a quantidade de gases aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Gasoso, gasoso. Tá vendo? Então aqui que número que tem na frente? 1. E aqui 3. Então no total tem 4. Aqui tem 2. Tá? Então, ó, eu somo o que é gasoso, só o que é gasoso. Na parte dos reagentes e na parte dos produtos. Que é antes da flecha, o lado esquerdo, que está depois da flecha, o lado direito. Então vamos lá. Se eu aumenta a pressão. Favorece o lado onde tem menos gás. É sempre o contrário. Aumenta a pressão porque ele já está com grande quantidade de pressão. Então quanto mais, se ele já tem aqui muita quantidade de gás.
Se eu aumentar mais a pressão desse lado, vai ser totalmente não favorável naturalmente. Por isso que quanto mais aumenta a pressão, favorece o lado onde tem menos gás, que lá ainda tem espaço, porque tem menos gás. Então aqui no caso o lado que tem menos gás é do lado direito. E se eu diminuir a pressão, favorece o lado que tem mais gás. Diminuir a pressão, o lado que tem mais gás. Ou seja, do lado esquerdo. Isso tudo você tem que entender para conseguir determinar o equilíbrio. Tá? Então, vi aqui a quantidade de mols gasosos é 4 e 2. Mas da onde que saiu? Imagina aqui, gente. Ó, imagina que está no espaço fechado, lá numa caixa. Eu tenho 4 mols e eu tenho 2 mols. Então isso aqui está ocupando 4 mols e 2 mols. Obviamente, então como aqui tem mais gases, se você aumentar, apertar mais, vai chegar um ponto que não vai caber, né? Onde tem 2, cabe mais. Por isso que a quantidade de mols ela é relacionada ali diretamente à quantidade de aumentar ou diminuir a pressão. O outro fator, outro exemplo que eu vou colocar para vocês, é quando tem um componente que sólido. Esse aqui é sólido. Sólido, corta. Gasoso, gasoso. Só que tá 1 para 1. Tá vendo? 1 para 1. Ou seja, aqui no caso, indiferente de aumentar ou diminuir a pressão, ele não vai alterar o equilíbrio. Porque a quantidade gasosa é igual do lado esquerdo e do lado direito da flecha de equilíbrio. Tá bom? Então vai para o exemplo agora. Vou fazer um exemplo. Dada a reação no equilíbrio. Monóxido de carbono com oxigênio formando dióxido de carbono. Vamos balancear aqui. Então, o que acontece? Ó, vou colocar aqui. Ó. Se aumentar a concentração, a quantidade de matéria, número de mols lá, mols por litro, né? Concentração molar de CO2. O equilíbrio se desloca para a esquerda. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Então, olha. Se aumentar a concentração de CO2, se aumentou deste, automaticamente ele vai aumentar deste lado aqui, né? A quantidade do outro lado, que não é do lado equilíbrio. Então, aumentou desse lado, vai aumentar do lado esquerdo. Então, quando o equilíbrio se desloca para a esquerda, verdadeiro, se desloca para a esquerda mesmo, tá? Próximo. Se desloca para os reagentes. Então vamos lá. Se aumentar a pressão, lembra lá, aumenta a pressão, favorece o lado com menos gás. Vamos lá. Aqui eu tenho 2 e tenho 1, ou seja, eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. Se aumentar a pressão favorece o lado que tem menos gás.
ou seja, lado direito, que são os reagentes? Não. Do lado direito são os produtos. Então é falso. Lembre lá. Reagentes ficam do lado esquerdo, produtos do lado direito. Bom? Ó, se retirarmos O2. Quando você retira O2, o que vai acabar acontecendo? A quantidade que está depois da flecha também acaba diminuindo, né? Se reduzir, vai reduzir lá, vai diminuir também. Então, quando retirarmos O2 do equilíbrio, favorecerá a formação de H2O, de CO2? É falso. Quando ele vai retirar, vai favorecer a formação? Não. Não vai favorecer, porque vai diminuir a concentração de CO2. Então, às vezes eles colocam em termos de substâncias, às vezes em termos de reagente produto, às vezes em termos de direita e esquerda. Tudo isso varia, mas tudo é o estudo do equilíbrio. Bom, gente, abraço, até mais. Esse carro vermelho que tá ali não é do coisa do vidro? Olha. Esse carro vermelho que tá ali não é do vidro? Parece que bateu palma aí. Parece que bateu palma aí. Parece que tu viu que escutou que tava no motor com... Não sei se não é... Tá embaixo da árvorezinha ali. Não é ruim, então tá bom. Eu tava no meio do vídeo. Eu ia parar. Ficava por último, finalmente. Se você deixar, por isso que eu não posso sair quando você terminar, já. Passada lá. Muito baixinho. Uma pergunta clara, você vai querer fazer pastel hoje, viu? Eu não sei, foi? A avó não vai comprar pastel hoje? Hoje é o dia dela comprar pastel? Eu não. Eu não vou. Não, qualquer coisa eu vou se ela pedir. Mas é... Quer? Não, não vou comprar. Tô dizendo só por causa disso. Qualquer coisa a avó compra. Tô dizendo que eu vou lá dizer, viu, vó? Vai comprar pastel? Não vou fazer. É que eu tô querendo comer alguma coisa. Tô dizendo. Daí eu pensei em comer o que eu como, sabe? Agora faltou ondas. Ondas é um pouquinho menor.